Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam vendo este vídeo. Pois é, eu estou fazendo esse vídeo porque eu prometi para alguns do grupo da Sucuba, né? Então, Tiborna, né? Tiborna, o nome não sei dizer direito. Aqui na região norte nós conhecemos como Sucuba ou Janaúba. Mas na região mesmo norte, daquele que nasceu aqui nessa região, é Sucuba. Então eu conheço a Sucuba desde criança. Só que deixa eu ver, no dia 6/9 de 2017, eu descobri que eu tinha um câncer. O nome desse câncer era carcinoma mamário invasivo com imunoexpressão acima para HER2, né, positivo. Aí eu não entendi porque tem 3 cruz, depois tem 5 cruz. Aliás, 4 cruz, 3 cruz, eu não entendi muito. Ou é um ou é outro, assim que eu imaginei. Então eu tô fazendo esse vídeo para você que pediu, que queria saber sobre pessoas que houve a cura através da Sucuba, então estou aqui. Eu descobri o câncer. Quando eu descobri o câncer, meu esposo já tomava a Sucuba para gastrite, que queria ficar curado. Quem indicou a Sucuba foi eu conheci no seringal, que botava no dente, no osso, na pele, assim, quando o osso quebrava, né? Eu conheci dessa época, mas tinha até perdido, não nem imaginava sobre a Sucuba. Depois que eu vi falar da Sucuba, que eu lembrei que a gente usava a Sucuba na dor de dente. Então, meu esposo colocava numa garrafa de vidro, é bom de vidro, 1 litro de água para 36 gotas, aqui fala 36 gotas, bem aqui, ó. Ó, Sucuba ou Janaúba. Deixa eu ver aqui. Se dá pra ver aqui, deixa eu ver, porque tá muito difícil pra... Eu não enxergo. Ver se dá pra ver 36 gotas. Eu sei que é 36 gotas para 1 litro de água. Aí, depois você guarda na geladeira e toma um copinho desse aqui 3 vezes ao dia antes de cada refeição. Meu esposo tomava para gastrite. E começou a falar que estava bem. Só que quando descobriu o câncer, o senhor que ensinou meu marido a tomar a Sucuba, ele tinha câncer metatártico, se for esse nome, né, certo? Já para os ossos, entendeu? Ele tinha um câncer que originou lá como é que dá o nome nele? Esqueci o nome, foi para os ossos. Então, quem ensinou ele? Um hospital famoso aqui, um médico de um hospital famoso, que eu não vou falar o nome, não posso falar que eu posso me comprometer. Mas esse hospital famoso já faz uso, acho que é de São Paulo, esse hospital famoso, já faz uso da Sucuba nos seus pacientes como um instrumento de pesquisa. Então tá, e ele pediu para mim fazer, e eu não queria, fiquei relutando, Sucuba, porque a gente sabe que ela é tóxica, né? Tem que ter todo cuidado em tomá-la. Aí tá, eu digo, então tá, não custa nada, né? Fazer o teste, porque eu não sabia do que estava ocorrendo direito comigo, sabia que tinha um câncer, e comecei a fazer o tratamento. Aí ele disse assim para mim, que eu não aconselho você fazer, tá? Mas ele falou assim para mim, mandou falar, meu marido falar, pingue 4 gotas. Ó, é a Sucuba da região norte, é uma árvore enorme. Não é essa, porque tem umas plantas aí que eu vi que não é Sucuba. A Sucuba, ela cresce, ela se torna uma árvore enorme, ela tem o látex dela, o que é que eu vou dizer mais a característica dela? Ela tem uma folha bem compridona e grandona, ela cresce muito, viu? Ela fica uma árvore muito grande e ela dá uma lagarta mais ou menos mais de 1 palmo. Ela é enorme. Quando ela dá infestação de lagartas, daquelas taturanas, é enorme. Vixe, muito grande mesmo.
Isso aqui, ó, é a casca dela. Essa casca aqui, ó, lá na minha chácara, tinha dois pés de sucuba que o antigo dono da chácara cortou, então brolhou. Então tem uma que já estava bem grande, mas aí o vento derrubou e eu aproveitei a casca. Não deu para mim aproveitar toda, porque meu marido tinha pintado a metade para baixo de cal, então aquela parte com cal não foi possível usar. E quando eu dei fé também, meu marido tinha jogado os galhos, aí não foi possível, né? Deu para mim tirar pouca. Então vamos falar. Ele pediu para mim pingar 4 gotas e tomar 3 vezes ao dia. Eu pingava aqui 4 gotas, colocava água e tomava. O câncer que eu tinha, eu não tenho um tamanho aqui, mas depois se vocês perguntarem, eu posso ver o tamanho, né? O tamanho que era e o tamanho que ficou. Eu fotografar e mandar. Acabei não pegando papel, né? O tamanho que era e o tamanho que ficou. Deixa eu ver um pouquinho aqui, ver se eu acho papel. Então tá, eu vou falar e eu lembro do tamanho. Então vou falar. Se quem tiver dúvida, você pode me pedir que eu envio. O tamanho, tiro fotografia e envio. Então tá. Eu comecei a tomar dessa forma, tá? Pingava aqui 4 gotinhas, colocava água e tomava. Só que eu fiz isso durante 7 meses. Mandaram, aliás, eu fiz mais de 1 ano, mas pediram para mim fazer durante 7 meses. Só que eu não fiz mais de 1 ano. Então eu também não aconselho ninguém fazer mais de 1 ano, que nem eu fiz, tá? Porque ela é coagulante. Então é melhor fazer direitinho. Mas eu fiz dessa forma, 4 gotinhas. Me coloquei em risco. Aí eu comecei a tomar 4 gotinhas. Eu creio que quem mandou foi o senhor. E eu creio que foi o médico desse hospital que falou. Né? Como eu sabia que ele estava se tratando num hospital muito, assim, de renome, então eu confiei. E comecei a fazer. Aí também, o que é que eu fiz? Que eu pesquisei um pouco sobre a sucuba, né? Eu também tomava suco, às vezes o chá, às vezes o suco de salsa, porque a salsa é anticoagulante. Então eu digo, rapaz, então vou tomar salsa. Fiquei tomando a salsa também muito tempo, que inclusive eu vou ter que voltar a tomar a salsa. Aí eu comecei a fazer, quando eu olhava o nódulo, que era mais ou menos isso aqui, ele tinha menos de 1,5 centímetro. Ele tinha menos. Aí eu comecei a perceber que estava diminuindo. Eu nem acreditava no que eu estava percebendo, né? E chegou ao ponto que ficou pequenininho assim, eu não sei nem dizer o tamanho que ficou, muito pequeno. Eu vou dizer mais ou menos como foi que ficou. Vamos dizer que o câncer era uma árvore. Aí a folhagem dela foi destruída, o caule dela foi destruído e ficou aquela raizinha lá onde originou, aquela coisinha bem pequenininha, do tamanho de um caroço de feijão. Vou dizer mais ou menos, do tamanho de um caroço de feijão, muito pequeno. Isso em 25 dias, da data que eu comecei a tomar sucuba até a data que eu fui na médica, na mastologista, a minha primeira consulta. Foi um prazo de 25 dias. Quando eu cheguei lá, eu falei, doutora, olha, ocorreu isso, mas eu não falei que tomei a sucuba. Porque eu não só tomei a sucuba, exercício físico, tirei o açúcar, tirei 100% o açúcar, tirei 90% o sal, passei a tomar suco de manhã, o suco de cenoura, laranja, deixa eu ver, foi a laranja, foi a maçã, foi a cenoura, e deixa eu ver o que mais, o couve, quando tinha couve, quando não tinha era o chuchu, e aquele que é vermelhinho, que eu esqueço o nome, beterraba. Então, eu passava na centrífuga de alimento, colhia o suco, colocava 2 colheres de linhaça triturada, às vezes 1, às vezes 2. Então, eu tomava aquilo ali, tirei o carboidrato e passei a me alimentar de peixe, tirei a carne por um tempo, depois introduzi, que foi a época da químio. Então, eu exercício físico e bebi muita água. Alcancei algumas curas de algumas enfermidades que eu tinha, como no rim, infecção urinária, alcancei tudo através de tudo isso. Mas a sucuba,
Só que a sucuba, eu já tinha ouvido relato de pessoas que tinham sido curado. Então, através da sucuba, eu tinha 7 miomas, 4 enormes. Hoje eu não tenho mais miomas. Tem como eu comprovar também, tá? Que eu tenho o antes e o depois, e tenho quando não deu mais nada. Tem quando eu era grande, depois o tanto que diminuiu, e depois o que tá lá no hospital, que dá para mim pegar o exame, que deu negativo para miomas. Ela curou também o miomas. Então, eu percebi a cura. Foi quando também eu falei, doutora, mas eu ainda sinto aqui um carocinho e tal. Aí eu passei pela cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, eu não fiquei com dreno. Só que aí, quando fizeram a cirurgia, porque eu tinha dois, eu tinha que na época um maligno, um benigno. Aí quando tiraram aqui o que supostamente era maligno, e tiraram o benigno, que era quase debaixo da axila, eles tiraram 7 linfonodos. Então, dos 7 linfonodos, 3 estavam com câncer, quase 50%. De contaminação. Quer dizer, o câncer já tinha se alastrado por todos os meus linfonodos. Aí foi quando a doutora disse, vamos voltar para a sala de cirurgia de novo, no mesmo mês, tá? Eu voltei em prazo de 10, 15 dias, eu voltei para a sala de cirurgia. Aí foi quando ela fez a ampliação da margem, aonde ela tinha tirado o maligno, que era da mama. Eu não perdi a mama, tá? Por que eu não perdi a mama? Por causa de Deus em primeiro lugar e a sucuba. Porque eu estava no estágio 3. Aparentemente, eles tinham me dado o estágio 1. Depois da cirurgia, eu pulei para o 3, que é quando há a contaminação dos linfonodos. 4, quando passa dos linfonodos para os órgãos. Né? Então, eu estava no estágio 3. O meu caso, o médico disse na minha cara, era gravíssimo. Então, eu atribuo tudo isso primeiramente a Deus e o conhecimento da sucuba, entendeu? Porque eu tenho certeza que era muito além disso, muito além disso. Eu creio que meus linfonodos estavam todos contaminados, entendeu? E foi muito assim, sabe, como positivo usar a sucuba nesse período. Claro que não foi só, você vai dizer, eu vou usar a sucuba e vou ficar bebendo, voltar. Gente, corta tudo isso. Depois que você teve um câncer, a sua vida não será mais a mesma. Se possível, entendeu? Zere muitas coisas ruins na vida, como mal alimentação. Aí então, eu volto para a cirurgia e eles tiraram todos os restos dos linfonodos, que foram mais 11, ao todo deu 18, né? 6 ou foi 7, com mais 11, né? Então, quando tiraram mais 11, 3 estava com câncer, fizeram a ampliação da margem. Pois é, o primeiro diagnóstico da primeira cirurgia foi, a médica disse para mim que na mama, olha, nem é maligno, nem é benigno, está em transição. Como é isso? Não é maligno, nem é benigno, está em transição. E o carcinoma mamário era um carcinoma mamário invasivo com imunopressão acima para HER2 positivo, 3, 4 cruzes, que eu não entendo se é 3, se é 4. Pois é, que negócio é esse, né? Tanto que a minha CID hoje, ela é classificada, se eu não estiver enganado, C50, alguma coisa aí, que significa câncer não específico. Tá num exame meu, a minha CID. Então, aí a segunda cirurgia, aí veio de novo, né, dizendo, né, olha, na sua mama não tem mais câncer. Na segunda cirurgia, que é ampliar as margens, não tem mais câncer, mas na sua axila encontraram mais 3 linfonodos com câncer. Então foi aí que o médico oncologista falou que meu estado era gravíssimo, que eu ia para químio, eu ia para rádio, eu ia tomar Herceptin, eu ia, entendeu, fazer todo o tratamento como de fato eu fiz, junto com a sucuba. Eu não falo sucuba porque os médicos não, entendeu? Alguns acreditam, outros não acreditam. Então, eu tomei a sucuba por mais de 1 ano. Hoje eu me encontro bem, graças a Deus. Agora eu costumo dizer, olha, cuidado com a sucuba. Pegou na sucuba, não passa a mão no olho. Sucuba é tóxica. Pegou a sucuba, lavou a mão. Tá? Lavou a mão. Tenha cuidado também para que a sucuba não lhe venda a sucuba errada ou a sucuba falsa.
essa daqui que eu comprei, eu estou tomando, mas ela tem um cheiro muito diferente, porque a sucuba não tem odor, ela não tem cheiro e ela também não tem gosto, o leite, tá? Não tem gosto. E quanto mais tempo ela vai passando, ela vai ficando tipo café com leite, sabe? Assim, vai escurecendo. Tem uma que eu tenho na geladeira que tá super escura, que veio de Rio Branco, Acre. Quem tirou foi minha tia, mas como ela... Porque tem que tirar com água, ela é muito difícil para tirar, viu? Muito difícil, né? Por isso que encontrar assim facilidade, né? Facilidade para tirar, não. Eu tentei tirar o leite da sucuba, não consegui. Ela talha muito rápido, você tem que tirar ela com água. Depois que tira com água, que a pessoa vai tirar a água, depois que separa o leite da água, e ela tem que ser guardada dentro da geladeira. Ela não pode ser guardada fora da geladeira. Então, tem muitas pessoas vendendo aí no mercado sucuba, lá na banquinha. Meu marido comprou um leitinho bem branquinho. Eu digo, não, não é sucuba. A sucuba só tem leite branco quando você tira da árvore. Tirou da árvore, ela não fica mais tão branca, né? Tem que ter cuidado. E aqui na região norte é onde tem muita sucuba. Só lá na minha chácara que eu conheço 2 pés e de vizinho lá que é muito. Só que quase ninguém quer o pé de sucuba na sua propriedade porque a lagarta dá uma infestação de lagarta. E a casca daqui, ó, casquinha dela. Tá vendo aqui bem pretinho aqui dentro? É o leitinho dela que escureceu, tá vendo? Escureceu o leitinho dela e ficou isso aqui bem pretinho. Aqui eu tenho uma casca. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu parei, porque eu tomei muito tempo, eu percebi o quê? Olha o que ocorreu. Vou ver se dá para mostrar aqui minha perna roxa. Pois é, viu? Roxo já é a 3ª vez que aconteceu de minha veia coagular. Então, por isso que eu digo, não tome muito tempo. 7 meses dá uma parada. Então, como eu preferia tomar o leite porque não tem sabor, agora eu vou ter que tomar a casca. A casca, ela amarga. Eu fazia assim, eu não sei tomar casca, sabe? Eu queria que uma pessoa me ensinasse. Eu meço do tamanho da minha mão aqui, tá vendo? Pedaço de casca aqui, ó. Deixa eu ver aqui, mais ou menos isso aqui, ó. Esse pedaço daqui pra cima. 1 litro de água. Aí o que eu vou fazer? Eu vou comprar suco integral e vou colocar um pedaço mais ou menos daqui pra cima dentro e vou deixar 3 dias em cima da mesa e depois para decantar, né? E depois, acho que é a propriedade que tem aqui, e depois colocar na geladeira e vou tomar 3 vezes ao dia o cálice. Porque eu não tomava a casca, porque amarga muito, amarga mesmo, entendeu? E vou dizer para você, cura o câncer, que curou o câncer que eu tinha, diminuiu drasticamente um câncer agressivo. Cura mioma. Eu vi relato de pessoas que foi curada, pessoas mesmo, relato da boca da pessoa, que ela foi curada o câncer de útero, isso aqui, ó, com a casca da sucuba. Uma jovem de 28 anos, falando para outra que ela fez o tratamento e ela exigiu que antes de começar a químio, que a médica fizesse novamente o exame, quando foi feito a tomografia, sei lá, a ultrassom, não sei, eu sei que foi um exame. E deu negativo, nem a médica acreditou. Eu conheço pessoas que tinham câncer de próstata, diz que a próstata de criança, uma mulher que tinha câncer de mama, mas não foi feito o exame, tá? Porque ela não quis de jeito nenhum, mas diz que ela tava a coisa mais feia, a mama dela, ela morava no Seringal, então ela fez o tratamento, ficou curada, né? Agora, um conselho que eu dou, não fique só, não, então eu que nem o câncer diminuindo, ao ponto que ficou bem pequenininho, se eu fosse outra, eu não ia fazer o tratamento. Não, mas a sucuba me curou. Como é que pode a sucuba ter diminuído o câncer desse jeito? Mas não, eu fui até o fim no tratamento, tá? Até o fim. Eu fui no tratamento. E eu fazia assim, dia de químio, 3 dias antes, porque eu fazia assim. 3 dias antes eu não tomava químio, 4 dias depois que eu vinha tomar químio. Então eu ficava 4, 5, 6, 7 dias. 7 dias. Entendeu? 3 dias antes, 4 dias depois, para deixar